nosso RJ Entrevista hoje fala sobre saúde da mulher. E nós vamos conversar com a ginecologista, mestre em ginecologia pela Universidade de Pernambuco, doutora Carolina Valença. Doutora Carolina, um prazer em tê-la aqui com a gente para conversar sobre a saúde da mulher, um tema tão importante, tão atual. Eu gostaria de começar assim, sabendo, quando a gente tem uma filha, a gente fica naquela dúvida, quando é que a gente leva a filha ao ginecologista? Em primeiro lugar, Roberta, obrigada pelo convite, né? E dar essas informações é uma questão de utilidade pública, porque a gente tem uma criança, leva no pediatra e não sabe aquele determinado momento de levar no ginecologista. Então, o pediatra geralmente faz esse acompanhamento na fase final da infância e da pré-adolescência, mas a criança, até antes de menstruar, a menina até antes de menstruar, ela pode ser levada ao ginecologista para fazer a avaliação da tamanho, estatura, de acordo com o desenvolvimento puberal, nascimento dos pelinhos axilares, do broto mamário, e ver se há uma compatibilidade com a idade também e ver se não há alguma coisa que esteja avançada demais para a idade, que precise até da intervenção de um endócrino pediatra, no sentido de bloquear uma suposta avanço do desenvolvimento puberal, caso seja necessário, né? Como seria isso, por exemplo, se a criança for menstruar muito cedo, aconteceria isso? Por exemplo, se estiver vendo que a criança vai menstruar antes do previsto? Exato. A gente sabe que a puberdade precoce nas meninas geralmente acontece com o desenvolvimento puberal antes dos 8 anos e dos meninos geralmente antes dos 9 anos, em média, né? Na verdade é por desvio padrão populacional, mas em média a gente leva em consideração isso. Então, se a gente vê se o desenvolvimento está muito antecipado, o que pode acontecer é o seguinte: baixa estatura, né? Pode ter algum problema endócrino associado. Então, é importante que o pediatra, ao final do desenvolvimento da infância, fique atento. Muitas vezes o ginecologista também pode ter já atuação antes da própria menstruação, já fazendo a avaliação disso. E se caso for, a intervenção de um profissional pode ser necessária para evitar que tenha a questão de alteração hormonal, que inclusive dê uma baixa estatura final, né? E quando a paciente menstrua, a menininha menstrua, é importante ela saber por que está acontecendo aquilo com ela, né? Orientar uma questão de higiene íntima, orientar que os ciclos no começo podem ser irregulares, pode sangrar mais, sangrar menos, porque às vezes elas menstruam e não tem noção da quantidade, então o fluxo excessivo pode levar à anemia, a cólica pode levar à ausência das escolas, né, por conta da dor, tudo isso. É bem interessante falar sobre essa questão da cólica menstrual. Por que ocorre tanto a cólica menstrual e a gente não conseguiu ainda resolver, com tanta medicina adiantada, essa situação da mulher? A cólica, ela acontece por uma alteração hormonal que acontece nessa fase do ciclo menstrual. Então, desencadeia a dor, né? Inclusive é mediado por um hormônio chamado prostaglandina, e a dor vem por questões hormonais. Então, a gente faz geralmente medicação que a gente tem, faz antiespasmódico, mas na verdade a melhor medicação seria um anti-inflamatório, que altera o metabolismo desse hormônio prostaglandina, inibindo e diminuindo a cólica e, consequentemente, inclusive diminui o fluxo menstrual. Então, essa medicação anti-inflamatória nesse período menstrual, de 3 a 5 dias, é uma medicação segura, diminui o fluxo, diminui a cólica e dá qualidade de vida, né? Especialmente quando a paciente ainda é muito jovem, que não tem maturidade de lidar com isso, né? A dor, né? Com a dor. E outra coisa também é a questão da cólica, quando ela se torna excessiva, incapacitante, ou que ela vai aumentando com o progredir dos ciclos menstruais, que a gente chama de dismenorreia, que vai progredindo. Então, é um sinal de alerta clínico para uma doença chamada endometriose, né? Vamos falar um pouco sobre endometriose. O que é essa doença e por que assusta tanto? A pessoa que tem endometriose pode engravidar? Pode. Na verdade, a maioria das pacientes que tem endometriose nem sabe que tem, né? É por isso que é difícil estabelecer a incidência da endometriose. Como é que a gente chega a esse diagnóstico? Eu tenho endometriose. Endometriose, a característica clínica básica é uma dor, uma cólica menstrual, que vem progressivamente aumentando de intensidade. Por que isso acontece? Endometriose é quando a gente tem tecido de dentro do útero que menstrua, que sofre as alterações hormonais
que fazem sangrar, mas estão fora do útero, em outros sítios. Então, eles menstruam naqueles outros locais como se estivessem fora do útero. Então, o sangramento fora do útero vai causar irritação peritoneal, processo inflamatório, fibrose. E, ao longo dos anos, as duas principais repercussões da endometriose são infertilidade e dor pélvica crônica, né, que tem aquela dismenorreia na fase do ciclo progressiva. Mas Peraí, vamos traduzir dismenorreia, porque eu acho que às vezes a gente fica sem entender. Dismenorreia é cólica menstrual. Pronto, cólica menstrual, gente. Vamos aí para nossa linguagem do dia a dia. Pronto, é lógico. Então, assim, a cólica menstrual, a paciente começa a ter dor também fora do ciclo, porque fica tudo fibrosado, aderência, dor. Às vezes a paciente tem dor, constipação intestinal. Se ela tiver endometriose intestinal, ela pode ter sangue ao evacuar na fase do ciclo. Se ela tiver endometriose urinária, em casos mais graves, quando urina também vem sangue, e às vezes se mistura com o fluxo menstrual e a paciente não sabe. Então, quando a gente tem uma paciente jovem, e outra coisa, a endometriose hoje em dia tem sido cada vez mais diagnosticado, porque como ela é uma causa importante de infertilidade e as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, então quando começam a apresentar dificuldade para engravidar e começam a investigar todas as possíveis causas que possam dar infertilidade, né? Porque aquele tecido endometrial, né, que é o tecido de dentro que menstrua fora do lugar, ele vai, além de dar fibrose, que pode inclusive obstruir as trompas, dar aderências, né, ele também vai funcionar, vai desencadear o nosso sistema imunológico para produzir anticorpos contra ele. Quer dizer, aquele tecido fora do lugar, o nosso organismo pode entender que não é nosso e produz anticorpos contra ele. Só que também esses anticorpos vão agir no endométrio dentro do útero. Veja que paradoxal. Então, pode ter alguma dificuldade, a paciente às vezes até, mesmo que esteja com as trompas livres, que é onde ocorre a fecundação, fecunda o óvulo, mas quando ele desce para dentro do útero, o endométrio, que é justamente onde o óvulozinho fecundado se fixa, pode não estar localmente legal por conta de problemas imunológicos para aceitar e fixar o óvulo fecundado. Vamos assim, para como é que se trata? O tratamento depende do... endometriose, chego para a senhora, recebi o diagnóstico. Eu estou com endometriose. O que é que a gente faz? Pronto. Se a paciente tem o diagnóstico de endometriose, primeiro a gente vai graduar de acordo com os sintomas e o estágio da doença. De acordo com se a paciente tem o desejo de engravidar ou não. Tá? Então, endometriose leve, quadro clínico leve, o tratamento pode ser medicamentoso, oral, ou até com a colocação de um DIU de progestágeno, se a paciente não deseja oral. Diga o que é DIU progestágeno. DIU de progestágeno é aquele dispositivo intrauterino que a gente coloca, que ele libera um pouquinho de hormônio, que é do grupo da progesterona, que causa atrofia. Quer dizer que aqueles focos que menstruariam não menstruam. Então a pessoa fica sem menstruar. A paciente geralmente fica sem menstruar, certo? No uso da progesterona, e com isso dá uma estacionada na progressão da doença. Porque o que é que faz a doença evoluir? É justamente estar menstruando todo mês e sangrando todo mês, e mais reação inflamatória e mais fibrose. Mas aí a paciente, no caso, a mulher, não pode engravidar, porque se ela está tomando... Por isso que o tratamento depende do desejo gestacional da paciente, da idade. Se ela quiser engravidar se ela quiser engravidar e a endometriose tiver com alguma dificuldade, tiver causando alguma dificuldade para isso, às vezes precisa-se de laparoscopia, cirurgia, né? Existem profissionais na ginecologia que são profissionais que tratam especificamente endometriose, né, que a cirurgia de laparoscopia com a destruição das aderências, deixando as trompas livres, caso não haja obstrução de trompa, pode engravidar. E se tiver alguma questão imunológica envolvida, alguns tratamentos hormonais e imunológicos são usados para poder bloquear o sistema imunológico e permitir que a paciente engravide. E quando não tem condição de forma alguma, às vezes tem que recorrer realmente à fertilização assistida. Para poder a paciente... Depende do grau de endometriose. Do grau. Agora, vamos mostrar que a gente estava falando de contraceptivo. Eu queria saber, existe contraceptivo 100% eficaz? Só não ter relação sexual. O que a gente tem são métodos contraceptivos extremamente eficazes, que nos dão segurança e reduz bastante a taxa de gravidez por 1.000 mulheres, 10.000 mulheres, depende da taxa que você use para avaliar, né? Então, assim, uma laqueadura de trompas é um método definitivo, geralmente usado em pacientes que não desejam realmente mais ter filho de forma definitiva e que tem uma das maiores proteções do ponto de vista contraceptivo. Então, o que é que se busca?
algo mais próximo possível da taxa de proteção da laqueadura tubária. Hoje em dia a gente consegue isso de forma reversível com os dispositivos intrauterinos, que são os conhecidos DIUs, né? Seja ele de cobre ou seja DIU hormonado, a variação de proteção entre um e outro em relação à laqueadura tubária é muito pequena. Então, é boa proteção. E existe um implante de etonogestrel, que é um implante com essa progesterona, que é protetora, não é uma progesterona ruim, que coloca no braço, tem duração de 3 anos, e é mais efetivo matematicamente até do que a laqueadura de trompas. E com relação à famosa pílula anticoncepcional, que é tão comum, já está obsoleta? Não está nada obsoleto. Na verdade, cada contracepção a gente tem que adequar à necessidade de cada paciente. Para isso, existem critérios, né? A gente tem pela OMS, que é o que todo mundo deveria se basear para adequar a melhor contracepção para cada paciente. Chama-se os critérios de elegibilidade da OMS. Então, de acordo com esses critérios de elegibilidade, a gente vai ver qual é o melhor custo-benefício para cada paciente. Esses métodos que eu falei de implante são métodos de longa duração. Então, são adequadíssimos para pacientes adolescentes, pacientes jovens que querem pelo menos 5 a 10 anos de contracepção, né? Com o início da vida sexual aos 15, 16 anos, a pessoa tem que estudar, tem que fazer uma faculdade. Então, é seguro, tem uma eficácia contraceptiva, protetiva, matemática maior do que as pílulas orais, que a pílula oral você tem o viés do esquecimento, o viés da absorção, né, que se tiver uma diarreia ou uma outra medicação que possa competir com a metabolização, com o metabolismo hepático dessa medicação, diminui a eficácia contraceptiva. Então, a gente tem que julgar sempre a idade da paciente, o desejo dela, que tem muita paciente que já diz logo, eu não quero a pílula porque eu esqueço muito, ou eu passo muito do horário, e quando passa muito do horário também dificulta, diminui, né, o que a gente chama de eficácia máxima da medicação. Agora, eu gostei de saber, a senhora falou sobre essa questão desse implantezinho que coloca aqui, como é o nome dele? É o implante de etonogestrel. Só existe ele disponível no mercado e liberado pela Anvisa para uso. O que tem a ver um implante desse com o famoso chip da beleza? Nada. Ele não tem nada a ver. Tá? O implante de etonogestrel é um bastão de silicone que tem uma liberação lenta durante 3 anos dessa progesterona que potentemente bloqueia o ovário e dá a contracepção adequada que a gente necessita nos próximos 3 anos. O chip da beleza é outra coisa, né? Eu não gosto nem de falar de chip. Mas né? Vamos falar o que é esse implante que o pessoal chama o chip da beleza. O que é esse implante hormonal? São implantes hormonais que o hormônio que tem nesses implantes pode variar de acordo com a composição que sejam colocados. Então, existe implante de gestrinona, que é uma progesterona, existe implante que associa testosterona, existe implante que associa algum estradiol, mas esses implantes, pela Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Endocrinologia, e outras sociedades, eles ainda não são recomendados porque eles não são liberados pela Anvisa. Quem tem propensão, por exemplo, no meu caso, de família, histórico de família de câncer, você colocar um implante desse, você pode chegar a desenvolver um câncer por conta disso? Olha, na verdade, o câncer ele pode ser potencializado pela presença do hormônio alimentado, né? Porque o implante, como não tem essa liberação para saber o seguinte, pronto, tem um paciente que botou um implante que era para durar 6 meses, com 3 meses já não sente nada, nenhum efeito benéfico do implante, mas disse que o implante é com 6 meses, aí esperou 6 meses para colocar um novo implante, quando colocou um segundo implante, também disse que com 3 meses já não teve mais efeito do implante, mas a gente não sabe se, apesar dela não estar sentindo, há quanto tempo esse implante vai ficar liberando aí no organismo e o efeito acumulativo desse implante sobre implante. Vamos fazer. Doutora Carol, como médica ginecologista, não recomenda o implante do tal chamado, como a gente chama vulgarmente, chip da beleza. Na verdade, não é doutora Carol que não recomenda. A doutora Carol cumpre a decisão das sociedades científicas vigentes, que a recomendação é de que faça-se qualquer terapia de reposição hormonal baseado no que a gente tem de respaldo da literatura científica, de eficácia e segurança adequado a cada caso, né? Agora eu queria mudar de assunto agora, a gente estava antes de começar aqui conversando sobre a questão de vacinas, né? Parece uma coisa mais de criança, mas quando eu fui no seu consultório, a senhora fez questão de dizer, como é que está a sua questão da caderneta vacinal?
Aí eu disse, caderneta vacinal, para mim, ela não precisa quando a gente é criancinha, que vai no médico, não. Então a saúde da mulher requer também uma série de vacinas, né? Exato. Mesmo mulher adulta, mulher adolescente ou mulher já na terceira idade, não é isso? Exato. Então eu queria saber sobre isso, a questão de saúde da mulher, essa questão de vacinas. Que vacinas a gente tem que ter em dia quando chega no consultório de um ginecologista? Que, aliás, eu nunca soube disso. Na verdade, a gente se baseia no seguinte, prevenção de doenças. E o básico é vacina. Quando a gente leva um filho no pediatra, a primeira coisa que o pediatra faz é pedir o cartão de vacina para ver se está em dia. A gente leva o cachorro no veterinário, né? E o veterinário pede o cartão de vacinas. Então, por que não o adulto? Inclusive, está lá, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem todos os calendários de vacina abertos de acordo com a idade. Então, já que eu trabalho muito com prevenção de doenças, eu tenho que começar pela carteira de vacinação, né? Principalmente porque um dos cânceres mais comuns hoje em dia, que é o de colo de útero, câncer de garganta, eles são relacionados ao vírus HPV, que hoje em dia tem vacina para isso, né? Tem vacina que dá uma excelente proteção. Então, eu tenho que começar pelo cartão de vacina, adequado à idade. E existe muito preconceito ainda de mães da vacina HPV para filhas adolescentes? Graças a Deus, hoje mais não. Quando eu comecei, inclusive minha dissertação de mestrado foi sobre conhecimento e aceitabilidade da vacina do HPV, existia muita resistência, achando que fazer essa vacina do HPV ia abrir, entre aspas, as porteiras para vida sexual precoce. Mas hoje em dia a gente já entende que o câncer de boca, garganta, laringe, câncer de colo de útero, o câncer de vulva, o câncer de canal anal, que é extremamente frequente em homens que fazem sexo com homens, ele é um câncer aí, o HPV hoje é a principal causa de câncer no primeiro mundo e é um câncer vacinável e prevenível. E outras vacinas que a gente deve tomar já na fase adulta, vamos rapidinho, só para as pessoas ficarem aí. Antitetânica de 10 em 10 anos, gripe anual, a vacina contra o HPV, e a Sociedade de Imunização recomenda que preferencialmente dê a HPV 9, né, que é a mais completa. A vacina de febre amarela já está no calendário vacinal. Pacientes acima de 50 anos, muito importante a vacina de herpes zoster. Vacinas como a tríplice viral, que pega sarampo, rubéola e cachumba, se a pessoa não tem imunização, não foi vacinada ou não teve as doenças, também pode tomar. Varicela também, a gente tem vacina, que é a catapora. Hepatites A e B, que são preveníveis, a gente tem vacina já contra a hepatite A e B. Muitas dessas vacinas hoje em dia já estão no calendário vacinal da infância, mas a gente tem uma geração de adultos em torno dos 30 a 50 anos que não pegou essas vacinas na infância, então tem a oportunidade de colocar o calendário de vacina e sempre a consulta é uma oportunidade da gente chamar atenção para isso. Olha que dica boa, essa daí é boa, viu, gente? Porque muita gente se esquece mesmo. No dia a dia vai levando, trabalhando para lá e para cá. E por falar em dia a dia, a gente trabalhando para lá e para cá, esquece de ir para médico, esquece de fazer os exames de rotina. E como é que fica a questão da prevenção do câncer de mama na mulher, né, de colo do útero, que a senhora falou aí? Exato. E, realmente, o único jeito é a prevenção? Veja, focando na saúde da mulher, a primeira prevenção a gente falou sobre vacina. Segundo, doenças metabólicas, né, que a gente avaliar colesterol, triglicerídeo, risco cardiovascular. E uma coisa que a gente se preocupa, que tira o nosso sono, é o câncer, né, que a gente sempre acha ainda que é um diagnóstico que é sentença de morte, quando na verdade não é, se a gente descobre qualquer câncer de forma precoce. O principal câncer da mulher hoje, número 1 no Brasil, é o câncer de mama, que ele tem a detecção precoce através da mamografia de rastreio a partir dos 40 anos anual. Tá? É o que recomenda tanto a Sociedade Brasileira de Radiologia, Mastologia e a FEBRASGO, que é a de ginecologia. Não precisa ter medo da radiação, que há pouco tempo circulou aí nas redes sociais, porque essa dose de radiação é calculada para mamografia anual a partir dos 40 anos, com segurança. Tá? Se a paciente teve alguém na família que teve histórico familiar de câncer de mama, que tenha sido precoce, o ideal é que se realmente faça uma mamografia antes, em torno dos 35 anos, ou até mesmo depois da avaliação do mastologista, pode fazer uma ressonância nuclear magnética da mama em pacientes de alto risco com contraste, porque abaixo dos 40 anos a mamografia ela não tem muita sensibilidade e muitas vezes precisa ser complementada com a ultrassom. Então a mamografia é o primeiro passo, né, que é o rastreio. Segundo câncer, intestino.
né? Hoje, nas mulheres brasileiras, o segundo câncer é o câncer de intestino, que a partir dos 45 anos, pacientes sem fatores de risco e que tenham acesso, fazer uma colonoscopia. Olha aí, gente, eu pensando que ela ia falar câncer de útero, colonoscopia. Colonoscopia. Hoje é o segundo câncer no Brasil. O terceiro é colo de útero, que esse, inclusive, foi lançado uma estratégia recentemente da OMS para erradicar o câncer de colo de útero até 2030 no mundo, porque tem a vacina e tem o exame de prevenção. Tem a vacina? Tem a vacina, que é a vacina contra o HPV. Ela previne câncer de colo de útero numa taxa altíssima, HPV-9. Inclusive, ela estava lançada pela Anvisa, estava liberada pela Anvisa desde 2017, mas começou a ser comercializada agora em março. Ela ainda não tem no serviço público, mas no serviço público tem a HPV-4, que se você não tiver condição de fazer, já oferece uma excelente proteção, né? Apesar da Sociedade Brasileira de Imunizações recomendar que dê preferência a quem pode pagar pela 9, realmente a melhor. É a melhor. Inclusive, nessa mesma nota da Sociedade Brasileira de Imunização, recomenda de quem tiver condição de se revacinar com HPV-9, mesmo que já tenha sido vacinado com HPV-4, fazer essa vacina. Então, o câncer de colo de útero você previne com a vacina e com o exame de prevenção rastreando as lesões pré-malignas. Então, você trata uma lesão pré-maligna, cortou a cadeia de ter um câncer. E a seguir vem endométrio, ovário, né, que a gente avalia para esses cânceres. Não existe um exame de rastreio específico, mas a gente avalia na consulta os fatores de risco da paciente para todos esses cânceres e traçar o perfil e ficar de olho vigilante. Né? Então, só tem uma estratégia, a prevenção. A prevenção. Está sempre no médico de quanto em quanto tempo? Se tiver com os exames todos em dia, a visita anual ao médico é o que é recomendado. Né? Antes disso, só se a paciente tiver a percepção de alguma alteração ou se tiver alguma infecção transeunte que possa acontecer, o ideal é sempre voltar ao médico para ser examinada se tiver alguma intercorrência. Agora eu queria fazer uma pergunta. Anos atrás, era muito comum toda mulher fazer esterectomia. Né? Tirava o útero, tirava o ovário. E de um tempo para cá você não ouve mais falar nisso. Exato. As pessoas ficam mais velhas com o seu útero, o seu ovário. O que aconteceu para mudar essa conduta? Antigamente, todo mioma era praticamente uma sentença de esterectomia, porque as mulheres sangravam bastante. Né? Hoje em dia a gente sabe que não é só o mioma que sangra, nem é todo mioma que sangra. Né? Então, a gente tem uma paciente que foi laqueada, pode ter uma disfunção ovariana precoce e cursar com irregularidade menstrual, pólipo de endométrio, adenomiose, que é uma endometriose quando os implantes estão na parede do músculo do útero, não estão fora do útero. E o próprio mioma. Então, todas essas doenças podem causar aumento da superfície sangrante do útero e dar o sangramento que antigamente partia-se logo para a esterectomia. Hoje em dia, a gente tem a opção de fazer pílulas contraceptivas. Pela idade, geralmente, a gente evita as pílulas que são combinadas e dá preferência às pílulas que têm só progesterona, ou colocar um DIU hormonal, que aí vai ser aquele mesmo mecanismo que a gente conversou a respeito do tratamento da endometriose. Vai causar uma atrofia e elas diminuem o sangramento. Diminui o sangramento, o paciente fica sem queixa, sem qualidade de vida com qualidade de vida na maioria das vezes, e aí evita o risco cirúrgico. Tanto que hoje em dia até o SUS ele está liberando o dispositivo, que é o DIU de levonorgestrel, para essas pacientes que têm necessidade de fazer tratamento dessas doenças todas, evitando o risco de uma esterectomia, porque a maioria dessas doenças, quando a paciente entra na menopausa, ela vai parar de menstruar, então não vai ter muita repercussão. Exato. Né, que a Angelina Jolie sabe que tem uma hereditariedade forte para o câncer, fez aquele exame que diz que ela deu positivo, ela pode ter um câncer, então ela, por prevenção, ela tirou a mama, tirou os ovários e tirou o útero, né? O que a senhora acha dessa medida? Olha, eu acho que isso aí não pode ser generalizado. Né? Eu acho que tem que ter uma avaliação genética rigorosa, uma avaliação dos fatores de risco da paciente associado aos fatores históricos familiares do paciente e tem que avaliar o custo-benefício de fazer aquilo ali, quanto aquilo ali vai reduzir o risco na paciente. Então, essas pacientes têm que ser avaliadas pelo mastologista com estudo genético para avaliar se esse tratamento que a gente chama mastectomia radical, que é retirar profilaticamente as duas mamas no sentido de prevenir o câncer, o custo-eficácia vale a pena, porque a cirurgia também tem risco. Quando você bota a prótese, também tem risco de infecção, risco de necrose, todo o risco envolvido da cirurgia, por mais bem feita que seja. Né? Agora eu queria saber sobre a menopausa.
Isso é um assunto também tabu e que agora está se falando muito, porque as mulheres estão ficando mais velhas, mas ainda muito saudáveis, se cuidando muito, tem procedimento para a pele, tem procedimento para o corpo todo, então muita coisa. A mulher com 50 anos não é mais a mulher de 50 anos de antigamente, a gente fala que 59, 40, 49, 30 e assim vai. Então, tem vários procedimentos, né, além da reposição hormonal, que estão sendo feitos, como o laser para a parte íntima. Como é que funciona isso? E o que é que isso traz de benefício para a mulher que está na menopausa? A mulher que está na menopausa, ela tem uma queixa também, além dos fogachos, dos calores todos, que para isso a gente faz a terapia de reposição hormonal oral, o adesivo transdérmico, a queixa do ressecamento, né? E as mulheres estão com a vida sexual bem mais extensas do que foram, bem mais vigorosas, muitas começam outros relacionamentos, ou muitas têm um relacionamento mais, enfim, por N motivos. Então, elas têm que fazer também uma terapia de reposição vaginal local, quando a oral ou tiver contraindicada ou não tiver indicação. E, por comodidade, né, pacientes que não queiram fazer a terapia de reposição hormonal vaginal, porque às vezes acha chato, é incômodo, existe realmente a terapia a laser, né, que é um laser fracionado, que pode ser de erbium ou de CO2, que do mesmo jeito que dá uma melhorada na elasticidade da pele do rosto, também dá uma melhorada na elasticidade da mucosa, deixa a mucosa mais hidratada, aumenta a espessura do epitélio. Então, todas aquelas queixas de ressecamento, de diminuição da elasticidade, de pequenas perdas de urina relacionadas aos esforços, né? Todas aquelas queixas. As contraindicações seriam não estar grávida, que é muito difícil um paciente na menopausa não estar, não ter nenhuma infecção vigente, né? O herpes não pode estar uma doença do HPV, né? Porque como você faz fracionado, abre microfuros que podem espalhar a doença ou agravar. E com relação a essa questão que o pessoal fala, a plástica lá da parte A íntima? ninfoplastia. O que é isso? Existe mesmo? Funciona? Para que a pessoa faz isso? Porque, vamos dizer assim, a palavra, se eu estou dizendo certo, para não estar falando bobagem aqui, despenca mesmo a parte de baixo, aí tem gente que quer dar um jeitinho, é assim? Veja, com a baixa do hormônio, obviamente, baixa de colágeno e toda aquela região também vai sofrer o processo de envelhecimento normal da idade, né? Na verdade, tem paciente que não precisa da ninfoplastia, porque a ninfoplastia é quando a paciente tem os pequenos lábios muito grandes ou proeminentes que faz-se o corte do excesso, né, e faz a labioplastia, como a gente chama. Mas essa questão relacionada à menopausa é a flacidez mesmo, entendeu? Ou pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, que perderam muito peso. Então, existem alternativas. Do mesmo jeito que a gente faz ultrassom microfocado para o rosto, existe ultrassom microfocado para a região íntima. Os aparelhos, inclusive, são bem semelhantes. Do mesmo jeito que a paciente pode sentir uma necessidade de preencher aqui porque está achando flácido, existe, porque isso às vezes mexe com a autoestima da paciente, entendeu? Então, tudo tem que ser feito de forma ética, de acordo com a necessidade da paciente e quanto aquilo vai melhorar a autoestima e a qualidade de vida dela. Agora, vamos falar um pouco, né? Eu sei que recentemente a senhora esteve nos Estados Unidos, né? Apresentou um trabalho maravilhoso, destaque para Pernambuco, para o mundo. Exato. E eu queria saber o que é que foi isso, como é que aconteceu essa sua projeção. Foi um trabalho de pesquisa, não é isso? Exato. Conte para a gente, explique os detalhes, que eu quero saber desse orgulho que traz para Pernambuco de ter uma médica despontando nos Estados Unidos. Esse trabalho é fruto de uma equipe de pesquisa chefiada pela doutora Norma Lucena Silva, que é uma exímia pesquisadora mundialmente reconhecida. Ela faz parte do laboratório Ageu Magalhães, que juntou esse grupo de pesquisa que deu muito sucesso. E ela é também do IMIP, que eu também trabalho no IMIP, o Ageu Magalhães, que é um laboratório de pesquisa biomolecular ligado à Universidade Federal de Pernambuco, e a gente também agregou profissionais do CISAM da UPE. Então, eu com os outros profissionais da UPE, doutor Stefan, doutora Luísa, a gente atendeu pacientes que tinham lesões de alto grau, lesões pré-malignas do colo do útero. E a gente coletou a amostra dessas pacientes para fazer estudo de marcadores moleculares, marcadores sanguíneos,
que possam estar presentes para mostrar que realmente aquelas lesões são lesões que vão virar câncer e tentar identificar de forma precoce, a longo prazo, porque isso a gente começa agora para colher no futuro, marcadores que possam mostrar pacientes que sejam mais favoráveis a ter lesões no colo do útero. Então, a gente não é o primeiro trabalho, esse foi o premiado mundialmente, acho que é o primeiro premiado da categoria do Brasil, que é um orgulho para Pernambuco, apesar de ser uma coisa assim muito específica, né? A gente com tão poucos recursos, a gente conseguiu que esse trabalho fosse premiado agora, mas já teve um outro trabalho em 2019 que eu levei também, que foi inclusive assim, foi a dissertação, a tese de doutorado de Fernanda, que é uma biomédica do AGU Magalhães, esse agora é a tese de mestrado de Neila. Então, assim, a equipe realmente funciona. A gente atende as pacientes, a gente seleciona o caso, as meninas fazem a parte do laboratório e o resultado foi esse. A união dos foi um três prêmio grandes nos Estados Unidos, um reconhecimento total a essa equipe maravilhosa de médicas pesquisadoras, unidas, mulheres pernambucanas fazendo sucesso na área da medicina, mostrando que a gente realmente é um polo de sucesso, né? Foi muito bom. É muito bom, é muito bom ser reconhecida, é gratificante. Doutora Carolina, para a gente terminar, que recado a senhora daria para todas as mulheres de todas as idades que já têm uma vida sexual ativa ou que vão começar aí, o que fazer, como se concentrar? Primeiro, conhecer e se conhecer o próprio corpo, conhecer como é que a gente faz a nossa higiene, conhecer nossos hábitos, conhecer nossos ciclos menstruais, saber conhecer atuar na prevenção das nossas doenças, conhecer nosso calendário vacinal, estar em dia, frequentar o médico de forma regular, porque, na verdade, o exame clínico do ginecologista ele não é uma coisa dispensável, deve ser feito todo ano, e os exames, de acordo com a necessidade, devem ser feitos de acordo com a idade de cada paciente, manter uma boa alimentação, exercícios físicos, pacientes que demandem tomar medicação de rotina para um colesterol, para uma glicose, manter essas medicações para uma hipertensão, para manter tudo isso compensado e conseguir ter uma longevidade com uma boa qualidade de vida. Doutora Carolina, muito obrigada. E eu quero agradecer também a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco.